Você já reparou que existem pessoas que, mesmo passando por dificuldades, sempre encontram um jeito de se reerguer financeiramente, enquanto outras trabalham duro a vida inteira e continuam presas no mesmo ciclo de escassez? A diferença raramente está na sorte, na origem familiar, ou até mesmo na quantidade de esforço. A diferença está em um conjunto específico de princípios internos. A forma como essas pessoas pensam, decidem e reagem diante do dinheiro, que os estoicos identificaram e documentaram há mais de 2000 anos. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto observaram, cada um à sua maneira, que a estabilidade financeira duradoura nunca dependia inteiramente de circunstâncias externas. Dependia de uma estrutura mental específica, cultivada através de disciplina consistente que permitia a certas pessoas se reerguerem repetidamente, independentemente de quantas vezes as circunstâncias externas tentassem derrubá-las. Enquanto isso, pessoas sem essa mesma estrutura interna, mesmo quando tinham acesso a boas oportunidades, viam o dinheiro escapar repetidamente, presas em ciclos que pareciam impossíveis de quebrar. Hoje você vai descobrir exatamente o que separa essas duas trajetórias completamente diferentes. Não são segredos místicos, nem fórmulas mágicas de manifestação. São princípios estoicos concretos, testados ao longo de séculos, que explicam por que algumas pessoas nunca ficam verdadeiramente sem dinheiro, enquanto outras permanecem presas na escassez, independentemente de quanto trabalhem. É importante entender uma distinção fundamental antes de começarmos. Nunca ficar verdadeiramente sem dinheiro não significa nunca enfrentar dificuldades financeiras. As pessoas que você vai conhecer através desses princípios enfrentaram perdas reais, crises genuínas, momentos de escassez temporária tão severos quanto qualquer outra pessoa. A diferença não está na ausência de dificuldade, está na velocidade e na qualidade da recuperação depois que essa dificuldade acontece. Cada um dos 10 princípios que você vai conhecer agora foi extraído diretamente dos ensinamentos de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, 3 homens que enfrentaram versões completamente diferentes de instabilidade financeira ao longo de suas vidas e que desenvolveram, cada um à sua maneira, a mesma capacidade fundamental de reconstrução consistente diante de qualquer circunstância externa adversa. Vale a pena notar que esses 3 filósofos nunca se conheceram pessoalmente e viveram em momentos históricos diferentes, separados por décadas. E ainda assim, através de caminhos completamente distintos, um nascendo escravo, outro administrando fortunas pessoais consideráveis, outro governando o maior império do mundo conhecido. Os 3 chegaram independentemente às mesmas conclusões fundamentais sobre o que realmente sustenta estabilidade financeira duradoura. Essa convergência independente, alcançada por pessoas com experiências de vida tão diferentes, é um forte indicativo de que esses princípios capturam algo genuinamente universal sobre a natureza humana e sua relação com recursos materiais. Antes de começar, deixa o like nesse vídeo agora. Escreve nos comentários, eu quero ser assim. E se inscreve no canal, porque toda semana trazemos filosofia estoica aplicada à sua vida financeira real. Número 1. Elas tratam o dinheiro como ferramenta, não como identidade. A primeira diferença fundamental está em como essas pessoas se relacionam psicologicamente com o dinheiro. Epicteto ensinava que confundir posses externas com o próprio valor pessoal era uma das raízes mais profundas de instabilidade emocional e prática. Pessoas que nunca ficam verdadeiramente sem dinheiro tendem a tratá-lo como uma ferramenta útil, não como uma extensão de quem elas são. O que significa que perder dinheiro, mesmo que temporariamente, não abala sua identidade nem sua capacidade de agir racionalmente para reconstruir.
Quem confunde dinheiro com identidade pessoal sofre duplamente diante de qualquer perda financeira. Primeiro, a perda material em si. Depois, um colapso psicológico que frequentemente paralisa a capacidade de reagir e reconstruir rapidamente. Essa paralisia emocional é, muitas vezes, o verdadeiro motivo pelo qual algumas pessoas permanecem presas na escassez por muito mais tempo do que as circunstâncias externas realmente justificariam. A prática estoica aqui envolve cultivar deliberadamente essa separação. Reconhecer que seu valor como pessoa, sua inteligência, seu caráter, suas capacidades reais permanecem intactos independentemente do saldo bancário momentâneo. Quando essa separação está bem estabelecida, perder dinheiro se torna um problema prático a ser resolvido, não uma crise de identidade que consome energia emocional desnecessária. Um exercício útil para cultivar essa separação é listar periodicamente qualidades pessoais que permanecem completamente independentes de qualquer flutuação financeira. Capacidade de aprender, relações genuínas construídas ao longo da vida, conhecimento acumulado, caráter demonstrado através de ações passadas. Revisitar essa lista durante momentos de dificuldade financeira ajuda a lembrar que esses ativos permanecem intactos, mesmo quando o saldo bancário momentâneo conta uma história diferente. Marco Aurélio praticava um exercício semelhante, refletindo regularmente sobre quais aspectos de sua existência realmente definiam seu valor como pessoa e como governante. Não o tamanho do tesouro imperial disponível em determinado momento, mas a qualidade das decisões tomadas, a integridade mantida diante de pressões externas, a sabedoria aplicada na administração de responsabilidades reais. Essa reflexão constante o protegia de qualquer tentação de medir seu próprio valor exclusivamente pelos recursos materiais que administrava temporariamente. Escreve: "Eu quero ser assim." Se você já percebeu como separar seu valor pessoal do seu saldo bancário muda sua relação com o dinheiro. Número 2. Elas agem rapidamente depois de qualquer perda. Sêneca observava que a velocidade de recuperação depois de uma perda financeira dependia diretamente da velocidade com que a pessoa aceitava essa perda como fato consumado e redirecionava a energia para a reconstrução ativa. Pessoas que nunca ficam verdadeiramente sem dinheiro compartilham essa característica. Elas não permanecem paralisadas, lamentando o que foi perdido. Elas se movem rapidamente em direção ao que ainda pode ser construído. Essa rapidez de ação não significa a ausência de dor genuína diante de uma perda real. Significa apenas que essa dor não se transforma em paralisia prolongada. Enquanto muitas pessoas passam meses, às vezes anos, presas emocionalmente a uma perda financeira específica, revivendo repetidamente o que aconteceu, pessoas com essa mentalidade estoica processam a dor rapidamente e já estão, semanas depois, ativamente trabalhando em soluções concretas. Sêneca praticava isso pessoalmente depois de perder parte significativa de sua fortuna através de acusações políticas. Em vez de permanecer preso ao ressentimento ou ao luto prolongado, ele redirecionou energia rapidamente para reconstruir sua vida financeira e intelectual. Essa mesma disciplina, aplicada hoje, é o que separa pessoas que se recuperam de reveses financeiros em meses daquelas que permanecem presas neles por anos. Vale notar que essa rapidez de recuperação não é um dom natural com o qual algumas pessoas simplesmente nascem. É uma habilidade desenvolvida através de prática repetida. Cada pequena dificuldade financeira, enfrentada e superada rapidamente, fortalece essa capacidade para a próxima dificuldade, maior ou menor, que inevitavelmente surgirá no futuro. Pessoas que nunca praticaram essa recuperação rápida em pequenas dificuldades frequentemente se sentem completamente despreparadas quando uma dificuldade maior finalmente chega. Existe também um componente prático nessa rapidez de ação.
Quanto mais tempo se passa entre a perda e o início da reconstrução, mais oportunidades potenciais de recuperação são perdidas junto com esse tempo. Uma pessoa que começa a reconstruir imediatamente depois de uma perda tem acesso a oportunidades que uma pessoa que passa meses paralisada, lamentando a mesma perda, simplesmente não tem mais disponíveis quando finalmente decide agir. Essa urgência prática, combinada com a aceitação emocional rápida, é o que torna essa disciplina tão poderosa na prática real. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa se recuperar mais rápido de uma perda financeira recente. Número 3. Elas nunca dependem de uma única fonte de estabilidade. Marco Aurélio, mesmo administrando os vastos recursos de um império inteiro, jamais dependia de uma única fonte de estabilidade econômica ou militar. Ele diversificava estratégias constantemente, entendendo que qualquer sistema dependente de um único ponto de falha estava fundamentalmente vulnerável a colapso completo caso essa fonte específica fosse comprometida por circunstâncias externas. Pessoas que nunca ficam verdadeiramente sem dinheiro aplicam essa mesma lógica em escala pessoal. Elas constroem, ao longo do tempo, múltiplas fontes de estabilidade. Habilidades diversificadas, pequenas fontes complementares de renda, conhecimento aplicável em diferentes contextos. Quando uma dessas fontes falha, elas ainda têm outras sustentando sua estabilidade, o que evita o colapso total que atinge quem depende inteiramente de uma única fonte de renda ou recurso. Essa diversificação não acontece da noite para o dia. É construída gradualmente, através de decisões consistentes ao longo de anos. Aprender uma nova habilidade mesmo quando a fonte principal de renda parece estável. Manter pequenas fontes complementares, mesmo quando parecem desnecessárias no momento presente. Essa construção gradual de resiliência é exatamente o que permite que essas pessoas atravessem crises que devastariam completamente quem nunca diversificou suas fontes de estabilidade. Marco Aurélio aplicava essa mesma lógica de diversificação em decisões administrativas complexas, nunca apostando toda a estabilidade do império em uma única estratégia ou região específica. Ele entendia que sistemas dependentes de um único ponto forte eram paradoxalmente os mais frágeis, porque qualquer falha nesse ponto específico comprometia todo o sistema de uma vez. Aplicada à vida financeira pessoal, essa mesma sabedoria sugere que diversificação genuína, mesmo que modesta, oferece proteção real, que nenhuma fonte única de renda, por mais sólida que pareça no momento presente, consegue oferecer sozinha. Um erro comum é confundir estabilidade aparente de uma única fonte de renda com segurança real. Uma fonte de renda pode parecer completamente estável durante anos, criando uma falsa sensação de segurança, até que uma mudança inesperada, automação de uma função específica, mudança de mercado, decisão administrativa externa, revele repentinamente a vulnerabilidade que sempre esteve presente, mas invisível durante o período de aparente estabilidade. Diversificação genuína protege precisamente contra esse tipo de vulnerabilidade oculta, que só se torna visível quando já é tarde demais para se preparar adequadamente. Se inscreve no canal se você já começou a diversificar suas próprias fontes de renda e estabilidade financeira. Número 4. Elas nunca param de investir em conhecimento. Sêneca acreditava profundamente que conhecimento valia mais do que qualquer quantia específica de dinheiro. Precisamente porque conhecimento não pode ser confiscado, perdido em uma crise de mercado ou destruído por circunstâncias externas da mesma forma que recursos materiais podem. Pessoas que nunca ficam verdadeiramente sem dinheiro compartilham esse mesmo entendimento. Elas continuam investindo em aprendizado e desenvolvimento pessoal,
independentemente de já terem alcançado certo nível de estabilidade financeira. Essa disciplina de aprendizado contínuo é o que permite reconstrução rápida depois de qualquer perda. Uma pessoa que perde todos os seus recursos materiais, mas mantém conhecimento sólido sobre como esses recursos foram originalmente construídos, consegue reconstruir muito mais rapidamente do que alguém que perde recursos sem nunca ter desenvolvido o conhecimento correspondente sobre como reconstruí-los. A prática recomendada é tratar aprendizado contínuo como investimento não negociável, independentemente da situação financeira atual. Reservar tempo regular para desenvolver habilidades, entender melhor como o dinheiro funciona e se manter atualizado sobre mudanças no próprio campo profissional ou em áreas complementares. Esse investimento constante em conhecimento é o que garante que, mesmo diante de perda total de recursos materiais, a capacidade de reconstrução permaneça intacta. Existe uma diferença importante entre aprendizado passivo e aprendizado ativo, aplicado à realidade financeira pessoal. Consumir informação sobre finanças sem nunca aplicá-la praticamente gera pouco valor real. Pessoas que nunca ficam verdadeiramente sem dinheiro tendem a transformar cada novo aprendizado em ação concreta rapidamente, testando ideias na prática, ajustando conforme os resultados reais, em vez de simplesmente acumular conhecimento teórico que nunca é colocado em prática efetiva. Sêneca escrevia extensamente, mas sempre com aplicação prática em mente. Suas cartas nunca eram apenas exercícios filosóficos abstratos. Eram guias diretos para a ação real na vida cotidiana. Essa mesma orientação prática deveria guiar qualquer aprendizado financeiro buscado hoje. Cada novo conceito aprendido sobre investimentos, poupança ou gestão de risco deveria ser rapidamente testado através de pequenas ações concretas, permitindo que a experiência real refine e aprofunde o conhecimento teórico inicialmente adquirido através de leitura ou estudo. Curte esse vídeo se você já percebeu como investir em conhecimento te ajudou a se recuperar de dificuldades financeiras. Número 5. Elas tomam decisões financeiras com calma, não com pressa. Marco Aurélio ensinava que decisões tomadas sob forte pressão emocional raramente representavam o melhor julgamento disponível. Pessoas que nunca ficam verdadeiramente sem dinheiro desenvolveram a disciplina de criar espaço deliberado entre o impulso emocional e a decisão financeira final, especialmente durante momentos de crise ou oportunidade que parecem exigir ação imediata. Essa calma não é indiferença ou lentidão desnecessária. É reconhecimento de que decisões financeiras significativas, tomadas no calor de uma emoção intensa, seja euforia diante de uma oportunidade aparentemente única, ou pânico diante de uma crise, raramente resistem a uma análise racional mais fria, feita depois que a intensidade emocional diminui naturalmente. A prática específica envolve estabelecer deliberadamente um período mínimo de reflexão antes de qualquer decisão financeira significativa, independentemente de quão urgente ela pareça no momento presente. Esse simples hábito, praticado com consistência, evita a grande maioria dos erros financeiros cometidos por pessoas que decidem impulsivamente sob pressão emocional intensa, seja essa pressão gerada por medo ou por euforia momentânea. Marco Aurélio governava considerando sempre esse mesmo princípio. Decisões administrativas importantes passavam por análise cuidadosa, mesmo quando circunstâncias externas pareciam exigir resposta imediata. Ele reconhecia que a sensação de urgência extrema frequentemente distorcia a percepção real do tempo disponível para decidir com sabedoria. Muitas decisões que parecem exigir resposta instantânea
quando examinadas com mais calma, na verdade permitem algumas horas ou até dias de reflexão adicional sem nenhum prejuízo real. Essa distinção entre urgência real e urgência percebida é fundamental para qualquer decisão financeira significativa. Vendedores, intermediários e circunstâncias de mercado frequentemente criam ou amplificam uma sensação de urgência artificial, precisamente porque decisões tomadas sob pressão de tempo tendem a favorecer quem está aplicando essa pressão, não necessariamente quem está sendo pressionado a decidir rapidamente. Reconhecer esse padrão e resistir deliberadamente à urgência artificial protege contra uma quantidade significativa de decisões financeiras precipitadas, que, examinadas posteriormente com mais calma, revelam-se claramente equivocadas. Escreve: "Eu quero ser assim", se você já evitou um erro financeiro esperando a emoção passar antes de decidir. Número 6. Elas reconhecem oportunidades que outros ignoram por medo. Epicteto ensinava que o medo excessivo diante do desconhecido frequentemente impedia ações que poderiam trazer benefícios reais, precisamente porque a mente tende a superestimar riscos desconhecidos e subestimar a própria capacidade de lidar com eles caso se materializem. Pessoas que nunca ficam verdadeiramente sem dinheiro desenvolveram a capacidade de avaliar oportunidades racionalmente, sem permitir que o medo excessivo do desconhecido as impeça de agir quando a oportunidade realmente faz sentido estratégico. Isso não significa assumir riscos imprudentes ou ignorar sinais reais de alerta. Significa distinguir claramente entre medo racional, baseado em análise real de risco, e medo irracional, baseado apenas no desconforto natural diante de qualquer coisa desconhecida ou diferente do padrão habitual. Muitas oportunidades genuinamente boas são ignoradas por pessoas que nunca desenvolveram essa capacidade de distinção, permitindo que o desconforto momentâneo do desconhecido as impeça de agir. A prática recomendada envolve avaliar cada oportunidade através de análise racional específica. Quais são os riscos reais e concretos? Qual é o potencial benefício real? O que aconteceria no pior cenário possível? Em vez de reagir apenas ao desconforto emocional automático que oportunidades desconhecidas frequentemente geram. Essa análise mais fria e racional permite identificar e aproveitar oportunidades que pessoas dominadas pelo medo automático simplesmente deixam passar. Epicteto distinguia claramente entre medo que protege genuinamente de perigo real e medo que apenas impede crescimento e progresso sem nenhuma razão racional que o justifique. Aplicado às finanças, essa distinção significa examinar cada hesitação diante de uma nova oportunidade, perguntando: esse desconforto está me protegendo de um risco real e específico, ou está apenas reagindo automaticamente ao desconhecido, sem nenhuma base racional concreta que justifique essa hesitação? Vale destacar que essa disciplina exige honestidade rigorosa consigo mesmo, porque a mente é hábil em disfarçar medo irracional como se fosse cautela racional e responsável. Uma forma de testar essa distinção é perguntar especificamente quais evidências concretas sustentam a preocupação sentida, em vez de aceitar automaticamente que o desconforto emocional representa, por si só, prova suficiente de risco real. Quando não existem evidências concretas específicas, apenas desconforto genérico diante do desconhecido, geralmente é sinal de que o medo está impedindo, não protegendo, uma oportunidade genuinamente valiosa. Comenta aqui embaixo: você já deixou passar uma oportunidade financeira por medo e se arrependeu depois? Número 7.
Elas mantêm padrão de vida abaixo do que poderiam sustentar Marco Aurélio, mesmo tendo acesso a todo luxo imaginável como o imperador, praticava deliberadamente um padrão de vida mais simples do que poderia sustentar. Pessoas que nunca ficam verdadeiramente sem dinheiro frequentemente compartilham esse mesmo padrão. Elas resistem à tentação de aumentar automaticamente o consumo conforme a renda aumenta, mantendo margem real entre o que ganham e o que gastam. Essa margem, construída consistentemente ao longo do tempo, é exatamente o que permite que essas pessoas absorvam choques financeiros inesperados sem colapsar completamente. Quem gasta exatamente tudo o que ganha, ou mais do que ganha, não tem nenhuma margem de segurança para absorver qualquer instabilidade. Qualquer imprevisto se transforma imediatamente em crise, precisamente porque não existe reserva construída anteriormente para amortecer o impacto. A prática consistente aqui envolve resistir deliberadamente ao aumento automático de padrão de vida que costuma acompanhar aumentos de renda, direcionando essa diferença para a construção de reservas e investimentos, em vez de consumo imediato. Essa disciplina, mantida ao longo de anos, constrói exatamente a margem de segurança que separa pessoas resilientes financeiramente daquelas que vivem constantemente à beira de qualquer pequena instabilidade se transformar em crise completa. Marco Aurélio praticava esse mesmo princípio, testando periodicamente sua própria capacidade de viver com menos do que o disponível, mesmo quando recursos imperiais abundantes estavam ao seu alcance. Ele reconhecia que essa margem entre o que poderia consumir e o que realmente consumia era, em si mesma, uma forma de segurança e liberdade. A capacidade comprovada de absorver qualquer redução futura de recursos sem colapso significativo, precisamente porque já vivia consistentemente abaixo do teto máximo de consumo disponível. Um sinal claro de que essa margem está sendo mantida com sucesso é a ausência de pânico diante de pequenas variações de renda ou gastos inesperados moderados. Pessoas que vivem exatamente no limite máximo de sua renda disponível sentem qualquer pequena variação como uma crise imediata, porque não existe absolutamente nenhuma margem de absorção. Pessoas que mantêm margem real, por outro lado, conseguem absorver variações moderadas sem que isso comprometa significativamente sua estabilidade financeira geral. Precisamente porque construíram deliberadamente esse espaço de segurança ao longo do tempo. Se inscreve no canal se você já pratica manter um padrão de vida abaixo do que poderia sustentar como forma de segurança financeira real. Número 8. Elas não deixam a opinião alheia determinar suas escolhas financeiras. Epicteto ensinava que a opinião alheia estava completamente fora do controle pessoal e por isso nunca deveria determinar decisões importantes. Pessoas que nunca ficam verdadeiramente sem dinheiro desenvolveram resistência genuína à pressão social relacionada a gastos, investimentos e estilo de vida, seguindo critérios racionais alinhados com seus próprios objetivos, em vez de ajustar constantemente suas escolhas para agradar expectativas externas. Essa resistência à pressão social é frequentemente testada e desafiada. Pessoas disciplinadas financeiramente enfrentam questionamentos sobre por que não gastam mais, por que não acompanham determinado padrão de consumo social, por que priorizam poupança e investimento em vez de consumo imediato mais visível. Ceder repetidamente a essa pressão social apenas para evitar desconforto momentâneo sabota silenciosamente décadas de disciplina financeira construída com esforço genuíno. A prática recomendada exige clareza absoluta sobre os próprios objetivos financeiros, forte o suficiente para resistir a julgamento externo sem se abalar significativamente. Isso não significa ignorar completamente conselhos genuínos e bem-intencionados.
mas distinguir claramente entre conselho real e pressão social disfarçada de conselho, que serve principalmente para validar o comportamento de quem a oferece, não para genuinamente beneficiar quem a recebe. Epicteto lembrava constantemente que ninguém consegue determinar suas escolhas sem sua permissão interna. Aplicado às finanças, isso significa que a pressão social sobre suas decisões financeiras só tem o poder que você decide conceder a ela. Duas pessoas podem receber exatamente a mesma pressão social sobre suas escolhas financeiras. Uma cede por conveniência social imediata, comprometendo objetivos de longo prazo. A outra avalia racionalmente se há mérito real na observação recebida e mantém seu próprio plano, independentemente da pressão externa exercida sobre ela. Vale considerar que quem exerce pressão social sobre escolhas financeiras alheias raramente está genuinamente preocupado com o bem-estar de longo prazo da outra pessoa. Frequentemente está apenas projetando os próprios valores, inseguranças ou expectativas sociais específicas. Reconhecer essa origem retira grande parte do peso emocional dessa pressão, tornando muito mais fácil manter disciplina financeira consistente, mesmo diante de julgamento externo repetido ao longo do tempo. Escreve: "Eu quero ser assim", se você já resistiu à pressão social sobre suas escolhas financeiras e não se arrependeu. Número 9. Elas veem cada dificuldade como aprendizado, não apenas como sofrimento. Marco Aurélio via cada dificuldade enfrentada durante seu governo, incluindo crises econômicas severas, como oportunidade de exercitar e fortalecer virtudes específicas. Pessoas que nunca ficam verdadeiramente sem dinheiro compartilham essa mesma perspectiva. Elas extraem lições concretas de cada dificuldade financeira enfrentada, em vez de simplesmente sofrer através dela sem nenhum ganho de aprendizado real. Essa extração de aprendizado transforma cada dificuldade em investimento futuro. Uma pessoa que perde dinheiro através de um erro específico e realmente entende o que causou esse erro, se torna muito menos propensa a repeti-lo no futuro. Uma pessoa que apenas sofre através da mesma dificuldade, sem nunca extrair o aprendizado real por trás dela, permanece vulnerável a repetir exatamente o mesmo padrão destrutivo indefinidamente. A prática recomendada envolve, depois de qualquer dificuldade financeira significativa, reservar tempo deliberado para refletir honestamente sobre o que causou essa dificuldade específica e o que pode ser diferente no futuro para evitar repetição do mesmo padrão. Essa reflexão consistente, praticada ao longo de anos, constrói um repertório crescente de sabedoria financeira prática, extraída diretamente da própria experiência real, não apenas de teoria abstrata nunca testada. Marco Aurélio governou através de algumas das piores crises da história antiga. Guerras constantes, uma praga devastadora, instabilidade política severa, e extraiu de cada uma dessas dificuldades lições específicas que fortaleceram sua capacidade de governar com mais sabedoria nas crises seguintes. Aplicado à vida financeira pessoal, esse mesmo processo de extração ativa de aprendizado, repetido a cada dificuldade enfrentada, constrói gradualmente uma capacidade cada vez maior de navegar futuras dificuldades com mais preparo e menos surpresa diante de padrões que já foram identificados e compreendidos anteriormente. Existe uma diferença importante entre simplesmente sobreviver a uma dificuldade e genuinamente aprender com ela. Sobreviver significa apenas atravessar o período difícil, sem necessariamente compreender profundamente suas causas ou implicações. Aprender significa extrair conhecimento específico e aplicável que reduz a probabilidade de repetir o mesmo erro no futuro.
Pessoas que nunca ficam verdadeiramente sem dinheiro, consistentemente escolhem o segundo caminho, transformando cada dificuldade em capital de sabedoria que fortalece decisões futuras. Curte esse vídeo se você já transformou uma dificuldade financeira em aprendizado real que mudou suas decisões futuras. Número 10. Elas medem riqueza pela tranquilidade, não apenas pelo número. O 10º e último princípio é talvez o mais profundo de todos. Pessoas que nunca ficam verdadeiramente sem dinheiro tendem a medir sua própria riqueza não apenas por números absolutos acumulados, mas pela qualidade da tranquilidade interior que sustentam independentemente das circunstâncias financeiras momentâneas. Epicteto definia a riqueza verdadeira não como ter muitas posses, mas como ter poucas necessidades. Uma definição que remove completamente a dependência de um número específico para determinar sucesso ou fracasso. Essa definição mais ampla de riqueza cria uma resiliência psicológica poderosa. Uma pessoa que mede sucesso apenas por acumulação numérica sofre profundamente diante de qualquer redução nesse número, independentemente de quão temporária essa redução seja. Uma pessoa que inclui tranquilidade, controle emocional e alinhamento com valores pessoais em sua definição de riqueza mantém estabilidade mesmo diante de flutuações financeiras temporárias, porque sua definição de sucesso não depende exclusivamente de um número específico em constante variação. Essa é, no fundo, a diferença mais profunda entre pessoas que nunca ficam verdadeiramente sem dinheiro e pessoas presas em ciclos permanentes de escassez. As primeiras construíram uma relação com o dinheiro baseada em disciplina, clareza e tranquilidade interior, que sustenta a reconstrução rápida diante de qualquer revés. As segundas frequentemente carregam ansiedade e instabilidade emocional constante em relação ao dinheiro, o que paradoxalmente torna mais difícil tomar as decisões racionais necessárias para sair definitivamente do ciclo de escassez. Epicteto viveu essa verdade de forma extrema, nunca possuindo riqueza material significativa, mas alcançando um tipo de estabilidade interior que muitas pessoas extremamente ricas de sua época jamais experimentaram. Isso revela algo importante. A ausência completa de ansiedade financeira não depende exclusivamente de ter muito dinheiro acumulado, mas de ter desenvolvido uma relação madura e disciplinada com o dinheiro disponível, independentemente de sua quantidade específica em qualquer momento particular da vida. Essa definição mais ampla de riqueza também explica por que algumas pessoas com recursos financeiros consideráveis ainda vivem em constante ansiedade e insatisfação, enquanto outras, com recursos mais modestos, mas geridos com sabedoria e tranquilidade genuína, experimentam uma qualidade de vida muito superior. O número absoluto acumulado sozinho nunca conta a história completa. O que realmente determina a experiência subjetiva de riqueza é a qualidade da relação estabelecida com esse número, não o número em si mesmo. Escreve, eu quero ser assim, e me conta, qual desses 10 princípios você mais precisa desenvolver na sua própria vida financeira? Chegamos ao final dos 10 princípios, que explicam por que algumas pessoas nunca ficam verdadeiramente sem dinheiro. Revisando rapidamente, elas tratam dinheiro como ferramenta, não identidade. Agem rapidamente depois de qualquer perda. Nunca dependem de uma única fonte de estabilidade. Nunca param de investir em conhecimento. Tomam decisões com calma, não com pressa. Reconhecem oportunidades que outros ignoram por medo. Mantêm padrão de vida abaixo do que poderiam sustentar. Não deixam opinião alheia determinar suas escolhas. Veem cada dificuldade como aprendizado. E medem riqueza pela tranquilidade, não apenas pelo número.
Nenhum desses 10 princípios depende de sorte, origem familiar privilegiada ou circunstâncias externas especialmente favoráveis. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto viveram contextos completamente diferentes, um governando um império, outro reconstruindo fortuna perdida através de acusações políticas, outro nascendo sem absolutamente nenhum recurso material. E ainda assim, os 3 desenvolveram e viveram exatamente esses mesmos princípios, provando que eles funcionam independentemente do ponto de partida específico de cada pessoa. A diferença entre nunca ficar verdadeiramente sem dinheiro e permanecer preso em ciclos permanentes de escassez raramente está em fatores externos fora do controle individual. Está, na maior parte das vezes, exatamente nesses 10 princípios internos, disponíveis para qualquer pessoa disposta a cultivá-los com disciplina real e consistência ao longo do tempo. Vale destacar que nenhum desses princípios funciona isoladamente de forma completa. Eles se reforçam mutuamente. Tratar dinheiro como ferramenta facilita agir rapidamente depois de perdas, porque a identidade pessoal não está sendo abalada junto com o saldo bancário. Diversificar fontes de renda facilita manter calma diante de dificuldades, porque nenhuma crise específica ameaça colapso total. Investir continuamente em conhecimento facilita reconhecer oportunidades que outros ignoram, porque a compreensão mais ampla revela possibilidades invisíveis para quem nunca desenvolveu esse mesmo conhecimento. Não é necessário dominar completamente todos os 10 princípios de uma vez para começar a experimentar mudanças reais na própria trajetória financeira. Escolha aquele que mais ressoou com sua própria situação atual e comece a praticá-lo deliberadamente, sabendo que cada princípio desenvolvido fortalece naturalmente a aplicação dos demais, criando um efeito cumulativo que, ao longo de meses e anos, transforma completamente a relação com o dinheiro e a capacidade de reconstrução diante de qualquer dificuldade futura. 2000 anos separam Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto de qualquer pessoa assistindo a este vídeo hoje. E ainda assim, cada um desses 10 princípios continua funcionando exatamente da mesma forma que funcionava na Roma antiga. Isso, por si só, já revela a diferença entre estratégias financeiras passageiras e princípios verdadeiramente atemporais, capazes de sustentar qualquer pessoa através de qualquer circunstância econômica, independentemente da época ou do contexto específico em que essa pessoa esteja vivendo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora, escreve nos comentários "Eu quero ser assim" e compartilha com alguém que precisa desenvolver esses princípios na própria vida financeira. Se inscreve no canal para continuar essa jornada de filosofia estoica aplicada à vida real. A pergunta que fica não é se você vai enfrentar dificuldades financeiras ao longo da vida. Todas as pessoas enfrentam, independentemente de quanto conhecimento ou disciplina possuam. A pergunta real é: quando essa dificuldade chegar, você vai ter desenvolvido com antecedência os princípios internos necessários para se reerguer rapidamente? Ou vai descobrir, no meio da crise, que precisa aprender tudo isso pela primeira vez, sob pressão, no pior momento possível para começar do zero? Até o próximo vídeo. Permaneça estoico e permaneça construindo.